Isaac precisava ter uma experiência profunda com Deus, e no passado as experiências eram assim. Como que o pai passava uma experiência do Deus que ele conhecia? Você vai passar comigo. Você vai viver comigo uma experiência. Vai conhecer o Deus do seu pai através de quem? Da minha oração? Da minha história? Não, através de algum momento que nós vamos viver juntos a nossa vida. Só que Abraão não ia viver lá no monte, não dava para viver no Moriá, ele tinha que descer o monte. Essa parte ninguém conta mais, né? Ele subiu, e do jeito que ele subiu, ele tinha que descer o monte. E ele tinha que voltar para casa. Eu imagino ele contando para a irmã Sara o que rolou. Ela deve ter ficado louca quando ele chegou em casa. Ela deve ter ficado doida, porque mulher gosta de ficar doida, né? O quê? O que você fez? Teve coragem de fazer isso? Era meu único filho. Eu nem sei se eu posso engravidar mais. Porque a vida continua, meu querido. Ele teve que descer o monte e voltar para casa. A vida continua. A vida continua. E é aqui que eu quero pegar na mensagem. Prometeu um monte de coisa para ele, não foi ali que nós lemos? Vai ser pai de nações, onde colocar o pé vai ser tudo teu. As pessoas vão te reconhecer, sua família, e por aí foi. Depois de passar pelo sobrenatural, agora ele tem que voltar para o natural. Vai voltar para a vida comum. E é exatamente aqui que tem muita gente que tem dificuldade de começar a viver. Depois que ele vive um milagre, e a vida volta ao normal, ele tem dificuldade de viver. Por que Deus me abençoou ontem e hoje Ele não está me abençoando? Bom, primeiro porque a pessoa é cega. Deus abençoa todos os dias. Só de você ter acordado, Jesus falou assim, não foi? Só de você ter acordado, deveria ter agradecido ao Senhor. Só pela vida que você tem. Como que Deus não está te abençoando? Que bom que a gente pudesse viver um ambiente do encontro, por exemplo, né? O resto da vida. Não seria legal? Ele desce do monte e vai para casa. E quando nada mais poderia acontecer na vida dele, sabe o que rolou, Juliana? A esposa morreu. Deus salvou o Isaac, mas a irmã Sara, ela morre. Porque Deus fez um milagre, mas a vida continua. E a vida é vida. E aí você pensa que, puxa, a vida do irmão Abraão, então aqui estava um sucesso. Não, a esposa morre. Ele continua sem ter um lugar para morar. Ele não tinha nada que era dele ainda. Vai contabilizando aí. Porque você ouve a história do Isaac sendo sacrificado, ovelha que aparece. Ai, Jeová, como que é o Jeová que aparece aí? Jeová, Deus provedor, Jeová Jirê, Jiré, aparece, parece que a vida de Abraão agora dá uma guinada, e nada mais, não, ele desce do monte, a vida acontece, ele volta a viver dele, a vida, e a esposa morre. Abraão poderia gritar e dizer assim, onde está Deus? Onde está Jeová? Ai, misericórdia. Ele não tem um lugar para morar, e para enterrar a esposa ele tem que comprar um pedaço de terra.
Ele não tinha nenhum lugar aonde enterrar a esposa que pudesse dizer, é minha essa terra e vou enterrar ela aqui. E ele compra um lugar para fazer a sepultura da esposa que ele gasta uma fortuna. Ele gasta muito dinheiro para a época. Deus havia prometido para ele uma terra e ele não tem nenhum lote. Vai pegando aí. Que você chega a arrepiar, né? Quando o Isaac foi livre, aleluia, a ovelhinha gritou, blá, blá, e ele sacrificou não um menino, mas a ovelhinha. E você fica, a vida do Abraão é uma maravilha. O homem desce do monte e vai viver, a mulher morre. A mulher morre, ele não tem um lugar para enterrar a esposa, um lugar dele. Aí ele vai comprar, vai negociar um pedacinho de terra, alguém enfia a faca nele e fala, não, aqui, míseros R$1,5 milhão para você enterrar a tua esposa, tá bem. Eu não sei se foi 1 milhão, tá? Eu sei que foram alguns ciclos, pelo menos uns 3. A conta que eles fazem é uns R$300 mil em dinheiro de hoje. Ele pagou numa sepultura para a esposa. Meu Deus, pastor, esse homem deve ter entrado em depressão. Se fosse qualquer crente pé de chinelo, entraria. O que é crente pé de chinelo? É aquele que recebe um milagre num dia e no outro, se chover, a vida acabou. Mas o Abraão desce. Falou, não posso viver no morro, tem que descer, vou viver. A esposa morre. O que você achou uma sepultura de R$300 mil aí para a Alciene, Alessandro, para a Luciana? Dinheiro demais, né? Vamos enterrar ali no cemitério da saudade, né? Eu também tenho um lugarzinho ali. Nós estamos brincando, não estamos profetizando não, tá? Pelo amor de Deus, tá, Alciene? O Alessandro quer que você viva ainda mais 1 milhão de anos, ele falou. Irmão Alcides, agora o que ele percebe? Ele desce do monte, ele tem um pedaço de terra, uma esposa morta e um filho solteiro. E uma promessa de Deus. É o que ele tem. E ele percebe que está ficando ainda mais velho. E que algumas coisas foram passando e ficando para trás. Sabe o que é mais interessante, irmão Alcides, na compra do terreno que ele comprou para enterrar a irmã, Sara? É que aquela terra que ele estava pisando, Deus falou que era dele. Ele estava pagando por um lugar que Deus falou que era dele. É doido isso, não é, meu irmão? A casa é minha, mas eu tenho que pagar por ela ainda. Porque Deus havia prometido, onde colocar a planta do seu pé, certamente será o seu lugar. Então ele poderia chegar ali e estabelecer um túmulozinho e tudo mais, e ficar por isso mesmo, mas não, ele teve que comprar. Deus promete, pastora Neuza, uma terra e ele só tem um lote. Tem gente que murmura, não murmura não? Deus prometeu um milagre? Que tipo de profeta foi esse que profetizou na minha vida, né? Outra coisa triste, Fernandão. O lote nem vem por obra sobrenatural. Ele teve que comprar, teve que se virar. O lote não chegou por milagre. Deus fez um milagre e falou, você tem aqui um lugar para enterrar a mulher. Não. O lote chega, mas ele é que tem que se virar e comprar um lugar para enterrar a esposa. Só bênção na vida do pai da fé. Aí ele enterra a esposa. Agora ele precisa arrumar uma esposa para o filho. Que a gente pensa assim, acabou a luta do irmão Abraão. Não. Agora ele precisa arrumar uma esposa para o filho. E ele pede para alguém buscar uma esposa para o filho dele.
em um outro lugar, porque as pessoas que moravam naquele lugar, aquelas pessoas, Deus havia falado para ele que faria deles uma limpeza, os extirparia dali. Quando a gente fala para as pessoas de esperar em Deus, tem gente que não compreende muito isso, porque a terra é minha, mas eu tenho que esperar Deus dizer qual é a hora de eu tomar posse dela. Eu vou brincar com uma coisa aqui. Hoje é o dia da sua bênção. Só que eu estou falando de hoje no tempo de Deus. Não é no seu. Porque o tempo de Deus é assim, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Eu não consigo viver nem 100 anos. Quando Deus fala, hoje é o dia da sua bênção, é sempre no tempo dele, não no seu. E é aqui que neguinho se engana. Porque falou que era hoje. Só que o profeta é sacana. Ele sabe que o tempo é de Deus, não é dele. Aí o que ele faz? Ele mata a fé da pessoa. Então o menino tem que descer do monte, James. E a vida continua. Ele volta para casa, a esposa morre. Ele não tem um lugar para dizer que é dele, para enterrar a esposa. Ele gasta uma fortuna para comprar um espaço. O amor era grandioso pela esposa. Acho que não doeu no coração dele, acredito eu. Aí ele percebe que tinha a questão da descendência, e que o filho ainda não era casado, e que se ele não se casasse, não aconteceria aquilo que Deus falou, e ele não queria que ele se casasse com alguém que não fosse de uma linhagem onde a vida de Isaac, até Isaac é uma coisa bastante engraçada, você não vai encontrar nenhum ato grandioso por parte de Isaac com Deus no seu relacionamento. Isaac, a geração de Isaac é uma geração apagada. A única coisa que acontece de extraordinário na vida de Isaac é que alguém vai buscar uma esposa para ele, e aí nasce o filho chamado quem mesmo? Lembra? O Jacó e o Esaú. Não muita coisa. Tanto é que Isaac, se você for avaliar a vida de Isaac como pai, como homem de Deus, é um tanto desastrosa a vida dele. Aí ele tem que correr atrás de uma esposa para o filho. E aí ele pede para a pessoa, olha, vai buscar lá em tal lugar, porque é o seguinte, essa gente que mora aqui nessa região, que Deus diz que a terra é minha, Deus vai limpá-los, e eu não quero que ele se envolva com esse tipo de coisa, até porque Deus nem aprovaria. Ele sabia, como eu disse, que a terra era dele, mas ele tinha que esperar em Deus, até que Deus dissesse, tome posse dela. Um pouco antes de Abraão morrer, um pouquinho antes, ele se casa de novo. E ele teve outros filhos. Ele continua fiel a Deus. Ele entra na terra, que Deus falou que ele herdaria, mas ele entra de uma forma um pouco estranha. Ele enterra a esposa na terra que vai herdar um dia. Ele não permite que o seu filho se case com uma mulher daquele lugar, e ele tem mais filhos, e ele não mistura o que Deus tem para Isaac com a sua nova família. Vai pegando aí. O que tem de surpreendente nisso?
ele viveu experiências marcantes e profundas. E ele não se deixa levar por aquilo que Deus fez através da vida dele. Ele continua obediente. Porque você e eu podemos pensar que a vida de Abraão, a sua odisseia, a sua trajetória, tenha terminado quando o Isaac ia ser sacrificado. Não. A vida dele continuou. Ele continuou sendo o mesmo homem. A esposa morreu, ele providenciou uma forma de dar a ela um enterro digno, ele procurou um jeito de fazer com que o filho se casasse com alguém que fosse dar conta de manter dentro, né, da família e das tradições tudo aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, ele vai viver a sua vida normal. Está entendendo isso? Ele vai viver normalmente. Porque você pensa assim, que uma pessoa de fé deve ter uma vida, né? Como será que é uma pessoa de fé? É só glória todo dia, só vitória todo dia. Será mesmo? É isso que você pensa? Puxa vida, hein? Ele enterra os mortos, arruma um casamento para o filho, se casa e constitui um bicho era danado, hein? Para um homem que teve filho com 100 anos e ainda fez mais filho ainda, né? Isso quer ser abençoado por Deus, né? Porém, ele continua obedecendo a Deus como qualquer uma outra pessoa. Eu acho graça no nome da nova esposa. Nós temos uma pastora que é amiga de longa data, e nós tínhamos um irmão que era da nossa igreja, que era viúvo há muito tempo, inclusive ele deve estar beirando os 90 anos, é um cidadão de uma saúde impecável. Eu conversei com um dos filhos dele há pouco tempo, e ele falou assim: Jean, você não vai acreditar que meu pai continua subindo em pé de jaca, pé de manga, com 90 anos, cara, numa habilidade que você não acredita. Tem gente aqui com 50 anos que tem reumatismo até debaixo da unha. Tem sim. Tem gente aqui com 50 que dói o cabelo, meu irmão. Não é o couro da cabeça, é o cabelo. Você pega no cabelo, porque o cabelo não dói, né? Ele diz: dói até meu cabelo. 50 anos. Esse irmão, a Luciana lembrou quem é? Dos Rios. 90, ele falou assim: Jean, ele não usa nem óculos. Ele estava com um problemazinho, descobriram que era catarata, tiraram a catarata do homem. O homem não usa nem óculos, cara, não toma remédio de pressão. Acho que ele é parente de Caleb, acho que é mesmo, verdade, a senhora lembrou bem. E a pastora Elane brincava e falava assim, que o irmão ia casar com a Quetura, porque foi a Quetura que casou com o Abraão. Quetura não sabia o que ele tinha passado com a família, o que ele tinha vivido no Moriá. Ela só conheceu Abraão seguindo a sua vida. Ela não experimentou essa façanha ou esses milagres com ele. Quem era Abraão? Era o homem de fé. Será que eu tenho fé como Abraão? Recebo o milagre. Você está no Moriá, é uma benção, só que o Moriá, o milagre, aquela sensação acaba. E como foi viver Abraão? Ai, a Sara morreu, que nada, ele já arrumou outra, porque viúva é quem? É quem morre, meu irmão. Ele sabia, ele tinha uma família para cuidar. Ele foi viver a vida. E a Quetura observou que Abraão era esse homem, que Deus revelava coisas extraordinárias, mas que Deus também permitia que ele vivesse a sua vida como eu e você. Porque vida é vida. É só vida.
Ele aprendeu a viver a vida. Porque o ser humano, é engraçado, quando ele está vivendo uma época de milagre, ele não quer descer do monte nem a pau, é ou não é? Ele quer ficar ali. Por isso que dizem que felicidade é um instante na vida que a gente não quer que acabe. É ou não é? A felicidade é um momento que a gente vive que você não quer que acabe. Mas a felicidade de um momento termina. Você lembra como você estava feliz? No dia que teu filho nasceu, lembra? Lembra da felicidade quando nasceu seu filho ou sua filha? Lembra disso? Lembra? Já te deu dor de cabeça? Já deu vontade de pegar pelo pescoço alguma vez? Deu? Eu também. Deu vontade, irmão Assis, irmã, pegar o Rafinha pelo pescoço alguma vez? Deu? Mas quando nasceu foi só alegria, não foi? Queria que aquela alegria nunca acabasse, de repente cresce, fica meio atrevido, fica não, seu Assis? É vida, meu irmão. Por isso que tá aí, né? Eu quero que você anote o que eu vou falar agora na tábua do seu coração. O que eu vou falar aqui agora. Se a vida colocou em seu caminho uma perda, se a vida colocou em seu caminho uma perda, não encare essa perda com medo, com receio, imaginando que, né, Deus tenha te abandonado. Mas Miriam, vai lá, pega a irmã Sara em terra, fala para alguém, fala assim, ó, não adianta eu me desesperar, vou enterrar a irmã Sara, eu tenho que arrumar uma esposa para o meu filho. Ele arrumou, e depois que ele percebeu que as coisas, porque ele também já estava partindo, ele falou assim, agora eu vou me ajeitar, porque eu preciso de uma aquietura, de alguém que me aquente, que era a brincadeira que a gente fazia, a pastora Leide fazia. O irmão fulano está precisando de uma aquietura, né? Mas era uma brincadeira. Ou seja, vida é vida. E vida de gente de fé é vida de gente que sobe o Moriá para receber um milagre, mas volta a descer dele para viver novamente, e as coisas vão acontecer como sempre aconteceram. Ou você vive na campanha do Moriá, dentro da igreja, porque a campanha é sempre da igreja que acontece, não é? Tem que morar na igreja, tomar banho na igreja, comer na igreja, porque você não pode sair do Moriá aí. Entendeu isso? Mas o que é lindo da vida de Abraão é que ele desce do Moriá, e o Deus que estava no Moriá continua se manifestando na vida dele por onde ele andava. Então, se aconteceu uma perda na sua vida, não se desespera não. Vou jogar tudo para o alto. Quero que tudo se lasque. Não. Pegue as situações que vão começar a aparecer no seu caminho e as enterre. E continue vivendo. E o que é preciso ser feito, tem que ser feito. Em que condições Abraão entrou na terra prometida? Você se lembra? Ele já não existia mais. Mas a promessa de Deus se cumpriu? Deus é fiel ou não é? Então Deus prometeu ao Alcides. Olha que coisa, o senhor tem um... Quem que é o mais velho? É o Leandro?
É por isso que esse dá mais trabalho. O irmão mais novo é assim mesmo. Pergunta lá se eu sou mais velho, se eu dou trabalho. Eu dou também. É interessante como Deus faz. Aquilo que Ele promete para o Senhor, porque Ele é o Senhor, junto com ela, não é? E Deus está cumprindo a promessa. A semente que o seu Mariano plantou lá atrás, lá. Aí ele pensa, Deus vai cumprir, não, está cumprindo, talvez cumpra na minha, ou talvez cumpra na vida das minhas filhas. Porque as minhas filhas é parte do que Ele é, são as netas. O que eu acho maravilhoso na vida de uma pessoa de fé é isso. A vida da pessoa de fé é assim, ela vive um sobrenatural, mas também vive o natural. E quando está vivendo, Alessandro, só o natural, continua caminhando naquela direção que Deus deu. Ela não para, ela não desiste, ela não volta atrás, ela não desanima, ela não muda percurso e nem dá justificativas, e nem cria desculpas para que o trajeto ou as circunstâncias mudem à sua volta. Para você compreender o que é uma pessoa realmente de fé. É a pessoa que decide obedecer como Abraão obedeceu. Se você pegar aqui a carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, do verso 8, acho que até o 16, você vai encontrar escrito assim, Hebreus 11, 8 ao 16, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra. Porque a gente fala de vida de fé, a fé só é medida por aquilo que eu quero oferecer. Não, vida de fé é quando eu me entrego ao propósito de Deus, não ao meu propósito. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Por que ele viveu ali pela fé? Porque não era dele. Aquele lugar ainda não era dele. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, ou seja, ele não esperava por aquele chão de pó, ele esperava por algo em Deus. Pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, e assim uma nação inteira veio desse homem velho, e o escritor aos Hebreus ainda tem... Ele coloca isso, ele era velho e sem vigor, ou seja, ele já era uma pessoa cansada na vida. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior e um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de tê-los chamado. Eles não voltaram para trás, e poderiam. O Senhor falou que ia me dar uma terra, ainda não é minha, eu vou voltar para trás. Que é o que muita gente faz, né? Falou que ia dar benção, a benção. E vem falar para mim de fé. Ou vem falar que tem fé. Nem entende o fato do que é ter fé. Então eu sei que choca. Todo mundo quer ficar com a história linda do Moriá.
né? Mas a vida do Abraão não acabou lá, Luciane. Coitado do Abraão. Mal passou por uma alegria, já perde a esposa. Não sei, talvez ele não gostasse da irmã Sara. Ele deu graças a Deus. Eu não sei, estou brincando, meu irmão. Alguém vai achar que eu estou pregando isso, né, Emerson? O pastor falou que o Abraão não gostava da irmã Sara, deu graças a Deus que ela morreu. Não, eu estou brincando, tá? Pelo amor de Deus. E o que eu quero que você entenda. Você é uma pessoa de fé, não é? Começou a passar alguma luta depois de um milagre muito grande. Foi. Fique firme. Resista. Não se entregue. Porque é assim que reage o homem e a mulher de fé. Sem desespero, sem fugir, sem correr, sem inventar nada. Mas eu vou ter que tirar recurso do meu bolso, Deus. O Senhor não podia enviar, o Jirê não podia manifestar de novo, Fabiana? Não podia? É? Pois é. O Deus que poderia ressuscitar, agora eu vou entrar mais fundo, ressuscitar o Isaac, não poderia ressuscitar a Sara? É? E por que não ressuscitou? E por que o Jirê não deu para ele a terra então, para ele não ter que gastar nada? Porque assim é a vida de um homem e de uma mulher de fé. Poderia ficar com apego no Isaac. Não, meu filho, você vai casar, você vai construir a sua família. E a vida vai continuar. O que eu quero que você tenha de mim de lembrança é que andei com Deus e que obediente a Ele eu fui. E que isso precisa ser passado para as futuras gerações. E que bom que chegou aqui ao século 21, ao nosso ouvido nessa noite. Chegou para o nosso coração nesta noite. Porque existe uma história até o Moriá. Existe. Mas como foi a vida de Abraão depois do Moriá? Foi vida. E vida que é vida na presença de Deus, é vida que se sustenta e se mantém. Tem alguém aqui nessa noite que está com o joelho aí trôpego, como diz o Salmo? Eu estou fraco, eu estou cambaleando. Eu estou quase me entregando. Eu não aguento mais. É mesmo? Sabe por que você não aguenta mais? Porque o seu coração está na promessa e não em Deus. Se o seu coração estivesse em Deus como estava o de Abraão, porque quando Deus falou para a terra, o que o hebreu falou aqui? O coração dele estava numa terra que não era outra terra. Estava em quem? No Senhor. E o negócio da promessa física, o hoje, Roberto e Salete. Se o profeta não for honesto, pode ser muito subjetivo. Se ele não for sincero, pode ser muito subjetivo. E agora? Mas aí se a pastora Neuza é uma pessoa de fé, ainda que ela só veja, ela já vai levantar a mão e dizer, obrigado, eu não vou pisar lá. Mas eu te agradeço, Senhor. Ele viu o filho, ele pisou na terra. Já parou para pensar em tudo isso? Ele viu o filho, ele conviveu com o filho. Ele pisou na terra, ele andou na terra que era dele. Imagina o coração daquele homem, isso aqui, tudo vai ficar para você, Isaac. Só que Deus tem algo maior do que esse chão. Deus vai levantar uma nação.
e nós vamos ser incontáveis. Você sabe o que é você olhar e dizer, eu sou tão pequeno, eu sou um só. Ele está dizendo que nós vamos ser incontáveis. Você consegue perceber a profundidade disso? Eu só sou um homem casado com uma mulher que não pode gerar filhos, e o Senhor está dizendo que nós seremos incontáveis. Era nisso que ele estava apegado. Nós seremos incontáveis. Aquilo que Deus revelou ao coração dele, dizendo, olha, você é meu amigo, você anda comigo. Está dura a vida, meu amado? Tá? Se coloque em pé comigo então. Você já viveu um momento como Moriá, não viveu não? Eu também já. E é tão interessante como a gente fica perguntando a Ele por quê, né? Oh Deus, mas o Senhor acabou de fazer um milagre, por que agora a minha situação está assim? Nós perguntamos, Abraão não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Eu vou falar aqui do meu nome. Como que é a vida do Jean depois do Moriá? A vida do Jean depois do Moriá é vida. A vida do Alessandro depois do Moriá é vida. Vida vivida na presença de Deus. Sendo oprimido pelos dilemas, sendo pressionado pelas próprias circunstâncias que o cercam, mas ele continua resistente. Porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é por isso que ele anda na presença desse Deus. Pai amado, há uma ilusão manifesta em muitos sentidos. Quando queremos transmitir para as pessoas e fazê-las acreditar que momentos como esse, de grandes manifestações, eles nunca terminam, eles continuam. E isso não é verdade. Só que o fato de o Senhor não ter feito nenhum grandioso milagre mais através e na vida de Abraão, apesar de o Senhor continuar operando, não fez com que ele modificasse a sua caminhada para com o Senhor. Ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou caminhando contigo, preocupado com os valores, em comprar um lugar que não fosse um lugar onde maldições e qualquer outra intercorrência pudesse interferir no sepultamento da esposa. Ele foi procurar alguém em um lugar específico, entre a sua família, que pudesse casar com o filho dele. Ele não foi se entregando, ele não foi se valendo das situações que foram acontecendo para dizer, já que Deus... Não, ele manteve o seu coração alinhado ao propósito do Senhor para a vida que ele tinha. Ele encontrou uma família, uma esposa, Senhor. E o Senhor o honrou em tudo. E a prova de que o Senhor o honrou é que nós estamos aqui em um outro continente, outro contexto de história, outro contexto de vida social, falando de alguém que nós não temos nenhum vínculo. Mas aqui, Senhor, o nosso coração arde por ouvir a história desse homem, que nos revela o que é ter uma vida de fé, e agradecer o Senhor,
por nos revelar o Abraão depois do Moriá, nos mostrar quem era o Abraão, quem foi esse homem que depois de um extraordinário mover do Senhor, ele continuou o mesmo, vivendo para com o Senhor. Lições que entram no nosso coração e que vêm hoje, nessa noite, nesse momento de crescimento espiritual, fortalecer os nossos pés em sua presença, fortalecer o nosso coração e a nossa alma diante de Ti, porque, meu Deus, somos, na maior parte das vezes, inundados por mensagens que são de cunho demoníaco, que tem desestruturado, deformado a nossa vida. Bendita verdade que vem para nos dar esse sustento, essa direção, esse controle e esse alinhamento com aquilo que é a Tua vontade. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por conhecer esse homem depois de algo muito extraordinário que ele viveu em sua vida. Conhecer a vida desse homem e compreender que ele continuou vivendo e que nós que estamos aqui, ou este que está nos ouvindo pelo YouTube, ele tem essa mesma consciência que ele precisa continuar vivendo, ele precisa continuar caminhando, porque este aqui não é o nosso lugar, este aqui não é o nosso lugar. O Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós, que não é este, mas é uma terra em Tua presença plena. Oh, Pai amado, pelo privilégio de saber, pela alegria de compreender, que para substituir Isaque veio um cordeiro, mas para abençoar a vida de Isaque, alguém teve que ir buscar para ele uma esposa. E que isso não tem nada de divergente com a Tua palavra, isso não tem nada de antagônico ou de contrário à Tua palavra, porque o Senhor tem a sua maneira de agir e operar. Por essa noite e pela Tua palavra, pela alegria de ouvir a Tua voz, eu Te agradeço e espero que a Tua igreja nessa noite, Senhor, agradeça da mesma maneira e tenha essa consciência de que existe vida depois de Moriá, e que essa vida vivida depois do Moriá é a mesma vida vivida em Tua presença. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.